Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Medeiros, eu opero no mercado financeiro há 14 anos, já trabalhei na mesa de operações de corretora e banco de investimentos e sou o fundador da escola de formação Live Traders, onde os nossos alunos aprendem a operar day trade de índice e dólar de forma lucrativa e consistente. Nesse vídeo, você vai aprender o que é o day trade e como operar day trade de mini índice e mini dólar da forma correta. O que seria a forma correta? Existem diversas metodologias para se operar no mercado. O que eu chamo de forma correta é você buscar uma metodologia que te permita entrar nas correções em que o preço faz e a favor da tendência do movimento. Dessa forma, você vai iniciar as suas operações com um risco de perda muito menor, justamente porque você vai estar entrando já na correção do mercado, ou seja, no momento em que o preço começa a corrigir e que vai se aproximando dos pontos importantes de suporte ou de resistência. E dessa maneira você vai deixar o seu stop loss abaixo ou acima dessas regiões e tendo um risco muito menor do que entrando no meio desse movimento. E já que é uma correção do preço, além do seu risco ser menor, o seu ganho possível também é maior, justamente porque você entra na correção e assim que o preço volta para a tendência principal, você já está posicionado e aproveitando todo o movimento. Antes de mostrar para vocês essa técnica que eu desenvolvi nesses 14 anos de mercado financeiro, eu vou explicar para vocês o que é o day trade. Então eu vou compartilhar aqui o gráfico para mostrar para vocês de forma mais didática. O day trade é a modalidade operacional onde você inicia a operação num dia e encerra essa operação no mesmo dia, enquanto que o swing trade é a modalidade operacional onde você inicia a operação num dia e finaliza essa operação em um outro dia. Aqui nesse gráfico, você está visualizando o mini índice futuro no gráfico diário. Então, cada candle desse, cada barra dessa, significa um dia de pregão. Os candles em branco têm a abertura na parte de baixo e o fechamento na parte de cima, e os candles em preto têm a abertura na parte de cima e o fechamento na parte de baixo. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens do day trade? A vantagem do day trade é que você foge deste movimento aqui, ocorrido no pregão do candle 243 para o 244. Repare que o 243 fechou neste ponto, mas o 244 já abriu bem abaixo. Imagine que você está buscando uma operação no índice e você visualiza essa tendência de alta. O mercado vem subindo e neste dia, no candle 243, ele abre em baixa. Ele até tenta recuperar o movimento e depois fecha em queda. Imagine se por algum motivo você pensou, bom, eu vou me posicionar, eu vou comprar esse ativo para que eu busque a continuidade dessa tendência de alta que ele vem mostrando. Até porque a gente está olhando o que aconteceu no gráfico. Mas imagine que naquele dia para tomar a decisão, você está com esta visão. Então o mercado vem subindo, de repente ele corrige, você pensa, bom, eu vou entrar aqui para seguir o movimento. Mas olha o que acontece depois. Ele já abre no dia seguinte bem abaixo do preço anterior. É o chamado gap de baixa. Gap é espaço em inglês e é uma expressão muito utilizada no mercado. Então veja o espaço que ele deixa do fechamento do 243 para a abertura do 244. Ou seja, quem comprou nesse dia já amanheceu no dia seguinte perdendo dinheiro. Vamos ver quanto? Perdendo 2.200 pontos. Isso é muito. Se você está posicionado, por exemplo, com 5 contratos, significa que você já acordaria no dia seguinte perdendo R$ 2.200 na abertura do mercado. Quando a gente opera day trade, a gente foge desse tipo de situação. A gente acaba ficando isento desse risco, justamente porque a gente nunca vai dormir posicionado. A gente sempre vai encerrar a operação no mesmo dia. Então, o que a gente vai buscar fazer é trabalhar dentro desse movimento que faz no intraday, dentro de cada barra dessa, buscar as nossas operações e os nossos ganhos. Então, perceba o seguinte, imagina esse mesmo dia que eu estou usando como exemplo, candle 244. Ele foi o dia 21 de dezembro. Perceba que ele abriu, teve uma flutuação positiva e negativa e depois fechou bem próximo da abertura. Então, vamos lá agora olhar dentro desse dia como foi esse movimento. 21/12. Então, vamos olhar no gráfico de 5 minutos. Então, vou mudar aqui de um dia para 5 minutos. E agora, cada barra dessa, cada candle, representa 5 minutos do pregão. Vamos ao dia 21 de dezembro. Aqui a gente visualiza o dia 21 de dezembro inteiro no gráfico de 5 minutos. Então, cada barra dessa significa 5 minutos de pregão. Aqui é a abertura, no candle 1, e aqui no candle 113 é o fechamento. Reparem que, realmente, como a gente viu no gráfico
gráfico diário, ele abriu e fechou praticamente no mesmo ponto, na mesma região. Porém, olha o movimento que ele fez ao longo do dia. Se você está, por exemplo, posicionado na compra, né, você comprou no dia anterior, como eu dei o exemplo, já amanheceu perdendo 2.200 pontos, e como que você vai fechar o dia? Perdendo cerca de 2.200 pontos, porque o mercado subiu, caiu e depois encerrou o pregão praticamente no mesmo preço. Agora, olha o movimento que ele fez durante o pregão, no intraday. Subiu, caiu, voltou a subir, caiu de novo, teve uma alta mais forte e no final realizou, fechando bem próximo da abertura. Então, o day trade te permite usar esses movimentos para obter retorno financeiro e lucro com as suas operações, enquanto que no swing trade você não consegue aproveitar essas flutuações intradiárias e você fica com o risco do que vai acontecer de um dia para o outro. Então essa é a grande vantagem dessa modalidade que é o day trade. Agora eu vou mostrar para vocês a desvantagem. Vou aproveitar esse mesmo gráfico para mostrar o que seriam as desvantagens do day trade. A grande desvantagem do day trade é que para operar dessa forma e encontrar os melhores movimentos no intraday, né, durante o pregão, você precisa ter muita agilidade, muita técnica, conhecer muito o ativo que você está operando e principalmente ter uma leitura muito apurada candle a candle. E isso você só aprende ao longo de muitos anos estudando o mercado ou fazendo um treinamento especializado que vá te ensinar os segredos e as dicas dessa metodologia. E no day trade, o nosso objetivo é justamente se aproveitar desses movimentos que o preço faz ao longo do dia para buscar as nossas operações. Então, mesmo nesse dia aqui, em que o preço abriu e fechou praticamente no mesmo preço, a gente vai aproveitar essa movimentação de baixa, de alta, de baixa, de alta e de baixa para encontrar os melhores pontos de compra e venda e assim obter o nosso lucro. Uma dificuldade do day trade é que o mercado, durante o dia, ele é muito dinâmico, muito rápido. Então o trader precisa estar muito bem orientado, com uma técnica muito bem apurada, tem que ter treinado essa técnica, tem que estar com o emocional preparado para que aí então ele comece a trabalhar no day trade. E para conseguir encontrar os pontos ideais de compra e venda no intraday, você precisa estar muito bem preparado. Você precisa ter uma técnica apurada, você precisa treinar isso durante um tempo antes de aplicar na conta real, para que aí sim você esteja capacitado, habilitado a fazer esse tipo de operação. É muito, muito, muito arriscado e a grande maior parte das pessoas perde dinheiro com day trade justamente porque entra nessa modalidade operacional sem nenhum conhecimento ou com muito pouco conhecimento. Muitas vezes, os traders falam para mim que sabem a técnica, mas que o problema é o emocional. E quando eles me mostram as operações deles, eu percebo inúmeras falhas técnicas. Eu entendo o seguinte, ter uma técnica apurada, treinada e muito bem organizada no seu setup, no seu mental, faz com que fique mais fácil controlar o emocional. Isso é muito claro. Se você tem uma técnica onde você já testou, já utiliza e percebe onde ela funciona melhor e onde ela funciona pior, na hora de executar, você vai ter muito mais tranquilidade e controle emocional, justamente porque a sua técnica realmente está validada e está muito bem treinada. Quando o trader entra para operar no day trade e ele começa, né, a ter aqueles problemas de ansiedade e culpa o emocional, muitas vezes, talvez na grande maior parte das vezes, o problema está no operacional, na técnica. Quando você não tem uma técnica apurada e que te faz passar muito calor, te faz ter uma perda grande antes de ir para o positivo, o seu emocional fica muito machucado. Então você entra numa operação, um exemplo, a um preço de 100 mil pontos. E aí o mercado vai para 99.700. Você já está ali perdendo 300 pontos, daqui a pouco ele sobe. Quando chega ali com 100.200, 100.100 de ganho, você já bota no bolso. Porque ele te deu aquele calor, ele te fez sofrer naquele primeiro movimento. Quando você usa uma técnica em que você vai buscar entrada justamente nessa correção, perceba que o calor que você vai sentir vai ser muito menor do que quem entrou no 100 mil pontos, porque você vai buscar entrar no 99.800, no 99.700, 99.750, e isso vai te trazer um controle emocional muito mais apurado. E aí você já faz essa operação e zera ela, por exemplo, no 100.100. Legal, você já começou o dia com um trade positivo,
você já está tranquilo para uma próxima operação. Olha como a técnica já aliviou o emocional. Então, antes de culpar o emocional, reavaliem a sua técnica operacional, porque na grande maior parte das vezes, esse é o ponto-chave. Eu não estou dizendo que o emocional não é importante. É realmente muito importante ter um emocional muito seguro para operar o day trade. Mas eu garanto para vocês, ter um operacional validado, treinado e que realmente funciona, faz com que o emocional se torne algo muito mais simples de corrigir e de controlar. E usando uma metodologia que realmente funciona, você consegue sim tornar o day trade lucrativo. A ideia do day trade não é fazer uma operação enorme e ganhar muito dinheiro rápido. A ideia do day trade é você fazer operações pequenas, constantes e gradativamente ir construindo o seu dia, a sua semana e o seu mês. Esse é o grande erro de quem perde dinheiro com day trade. É querer resultado rápido, querer ganhar tudo num trade só ou recuperar o que perdeu tudo de uma vez, em um único trade, em uma única operação. O day trade da forma correta consiste em operar num tamanho ajustado de acordo com o seu patrimônio para day trade e fazer esses movimentos ao longo do dia, de pouquinho em pouquinho. Então eu tenho traders que batem a meta em 2, 3, 4 operações. Dependendo do movimento que o mercado faz, você bate a meta em 1 ou 2 operações. Mas nenhum deles entra com um lote muito grande para bater a meta logo no primeiro trade em 10, 20, 30 segundos. Esse é o grande problema das pessoas que perdem dinheiro no day trade, é querer acelerar esse processo. No intraday, você tem que ir com calma, esperar a oportunidade acontecer e fazer o trade aos poucos e fazer o dia aos poucos. Eu vou mostrar agora para vocês o relatório de performance aqui do Profit, onde eu operei durante 5 dias usando essa técnica e gravando, inclusive, a minha tela para mostrar para os meus alunos. A gravação desses dias eu vou disponibilizar também para vocês no meu canal no YouTube e na área do aluno, mas eu vou mostrar agora para vocês o relatório de performance desses 5 dias e depois eu vou mostrar a técnica, como utilizar, qual o melhor momento de entrar e sair de uma operação. Olha só, 5.900 de lucro bruto, com prejuízo bruto de apenas R$ 587, 77% de acerto em 35 operações, somente usando essa técnica de leitura candle a candle e análise gráfica por candles. Resultado total, 5.358. Depois, inclusive, eu vou colocar as notas de corretagem, vou botar tudo bonitinho lá para os meus alunos, para que as pessoas vejam que isso realmente é conta real. E você pode simplesmente conferir olhando aqui em cima. Ó. Em vermelho são os resultados de conta no simulador. Então, se eu colocar aqui no simulador para a semana, ele vai me dizer que não há operações na data selecionada porque eu não opero no simulador. Eu opero na conta real. E na conta real, ele coloca aqui as operações. Eu vou agrupar elas por dia, para que você veja dia a dia. Então, você vê que realmente na sexta-feira eu operei uma quantidade maior de contratos, porque eu comecei a série na segunda-feira, fui aumentando, né, fui fazendo lucro, e na sexta-feira eu já estava com uma gordurinha. E você vê que eu bati as metas consecutivamente. R$ 1.000 na segunda, R$ 1.000 na terça, R$ 1.000 na quarta, que são esses 2 dias somados, porque nesse dia eu fiz uma operação no dólar, então ele aparece aqui na esquerda, ó, WDO, somou também os R$ 1.000, quinta-feira mais 1.000 e sexta-feira mais 1.000. A gente pode ver aqui um resumo onde a gente tem média de operações vencedoras, 220. Maior operação vencedora, 600. Maior operação perdedora, R$ 260. E média de operações perdedoras, R$ 97. Ou seja, você já vê aqui, pela estatística, que funciona a leitura candle a candle. Eu vou colocar o gráfico e aqui a gente vê o dia a dia. E isso operando pequeno, operando tranquilo, com uma margem de R$ 1.000 a R$ 1.500 apenas. E eu fiz isso para provar para os meus alunos e para quem quiser conhecer a análise gráfica e a leitura candle a candle, que funciona. E você vai conseguir ter bons resultados como trader. É uma técnica realmente muito assertiva e eu decidi mostrar o relatório de performance para vocês para que você realmente tenha confiança de que funciona e de que se você estudar e se dedicar da forma correta no mercado financeiro, você pode sim ter resultados positivos. E agora eu vou mostrar para vocês como eu consegui esse
resultado, né, operando tranquilo, operando com calma, lotes pequenos, mas constantes. R$ 1.000 por dia, 5 mil na semana. Você trabalhando dessa forma, imagina, você fecha o mês com R$ 20.000, R$ 15.000, pelo menos R$ 10.000 que seja, se você ganhar 3 semanas e perder uma, pelo menos R$ 10.000 você teria obtido utilizando essa técnica que eu desenvolvi nos últimos 14 anos. Por que eu falo nos últimos 14 anos? Porque a gente está sempre melhorando, aprimorando, compreendendo melhor um detalhe ou outro, e aí talvez você pense assim, mas poxa, ele mostrou o resultado dele, o cara tem 14 anos de mercado, eu quero ver o resultado de algum dos alunos, Concordo com você, faz todo sentido querer ver, se além da metodologia funcionar para quem já usa há 14 anos, se ela é também ensinável, se outras pessoas podem aprender e fazer igual, e aplicar na prática essa metodologia. Então dá uma olhada no recado que um dos meus alunos tem para você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Romualdo Ferraz, tenho 51 anos, sou médico de profissão. Então vou contar uma história para vocês. Eu opero no mercado financeiro há mais de 3 anos, operando mini índice, mini dólar. No início eu não sabia nada, aprendi por conta, mas praticamente eu passei 1 ano e meio, 2 anos só perdendo. Eu ganhava algumas vezes, outras vezes perdia. Muitas vezes eu empolgava com o ganho, só que ia lá e perdia tudo, ou até mais. Só que num certo momento eu resolvi estudar, Vamos ter que ver como é que funciona isso. Aí eu conheci o pessoal da Live Trades. Praticamente eu conheci esse pessoal através de um amigo, e eu acompanhei eles por uns 2 meses, 3 meses, até que surgiu uma ideia, através do Júlio Medeiros, de fazer um curso. Várias pessoas lá no Zoom falando, vamos fazer um curso, vai um curso. E surgiu essa ideia de fazer o curso. Eu fui um dos primeiros alunos da turma, solicitei em junho essa entrada no curso. Aí foi a primeira turma da Live Trades e foi muito bom. Eu aprendi a fazer uma leitura de candles, assim, excelente, e eu não entendia isso, não sabia por que o mercado fazia aquelas coisas, eu simplesmente não tinha noção. E foi operando através da Live Trades que eu aprendi a ter mais consistência, operar com menos medo, mais tranquilo. Quando eu comecei a ganhar, eu comecei a entender que eu tinha que parar, eu fazia um ganho durante o dia e parava, que já estava suficiente, que antes eu ganhava e achava que estava bom aquele dia, que eu estava com a mão boa, que hoje eu estou com sorte, ia lá, entrava mais e aí eu acabava perdendo tudo que eu ganhava e mais um pouco. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma performance que eu tive no período. Então, vejam bem aqui, pessoal. Esse período aqui de janeiro, eu praticamente fazia sozinho. Foi o que eu falei para vocês. Eu ganhava, aí perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. O momento que eu fiz o curso Live Traders foi aqui nesse período aqui de junho, tá? Então, vejam bem aqui, eu ganhei aqui um período, depois eu perdi e foi estudando e me dedicando que eu comecei a ter consistência. Vejam bem, ele foi indo, foi subindo, e o ganho chegou a isso aqui, em final de dezembro, tá? Então, assim, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, não tenham medo, tá? São pessoas sérias, tem muito picareta aí vendendo curso. O curso da Live Trade, eles dão um acompanhamento excelente, você tem uma sala do Zoom aberta, o Júlio, inclusive, entra em contato pessoalmente com a gente. Se tu perdeu, fala com ele te orienta, te diz para não operar, ele te dá um auxílio muito grande. Inclusive, até no mês de janeiro, esse agora, eu tive uma perda ali, dezembro também eu tive uma pequena perda, e ele falou comigo, Romualdo, fica uma semana sem operar, descansa, esquece, relaxa, depois tu volta aos poucos, mão leve, e assim vai indo. E pessoal, eu digo para vocês, é um dia após o outro. Não adianta, se você faturou R$1.000, R$500 hoje, amanhã é outro dia que você pode ganhar mais R$500, R$1.000. Se você perdeu, também para. É assim que tu vai ganhar. Não existe aquele ganho exorbitante de milhares, milhões, mil num dia. É tudo um dia cada outro. E é muito estudo e muita dedicação. Então assim, vamos pensar em estudar, e o pessoal da Live Trades, muito bom. Não fiz nenhum curso assim como esse e recomendo para vocês, tá? Isso é de uma pessoa que está no mercado há bastante tempo, tomou ferro e agora está começando a ter consistência, e a Live Trades me deu credibilidade e confiança, tá, pessoal? Eu queria passar um recado final para vocês, tá? Não percam tempo. Se você está passando pela mesma dificuldade que eu passei, que ganhava num dia, perdia no outro, o conselho que eu dou para vocês é para fazer o curso Live Trades. Se você quer ter consistência nesse mercado, você tem que estudar. Então faça o curso Live Trades que você vai se dar bem. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês aí. Espero que entendam o meu recado. Tá vendo?
Realmente, day trade não é fácil, mas se você tiver um acompanhamento profissional, um trader com experiência de mercado, que passou anos desenvolvendo uma metodologia, te ensinando, aí se torna muito mais simples e alcançável. E agora eu vou mostrar para vocês em que consiste essa minha técnica, em que se baseia essa minha técnica. Essa técnica é principalmente baseada em leitura de candle, suporte e resistência, né, pontos importantes no gráfico, e leitura de candle. Uma leitura feita candle a candle. O que te diz cada barrinha dessa que vocês estão vendo, à medida que ela fecha acima de uma ou abaixo de outra? Dentro desses movimentos, existe muita informação. Só que a grande maior parte das pessoas não sabe ler os candles. E acabam focando muito em linha de tendência, média móvel, indicador, e esquecem que o principal está ali nos preços. O preço desconta tudo. Então, o principal está na movimentação dos preços, e a movimentação dos preços, ela é demonstrada no gráfico justamente por cada barra dessa, por cada candle. Então a gente precisa extrair dessa informação o melhor possível. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, vejam que sempre que há uma indecisão no mercado e posteriormente vem um candle de decisão, ele mostra a maior probabilidade de movimentação do preço. Então, por exemplo, no candle 19, uma grande indecisão, um pavio gigante indo para baixo, depois volta recusando esse movimento de venda. E o que acontece no candle de 21? Um candle de força, com pouco pavio, fechando acima dessa indecisão. Como que a gente faz? A gente traça, não precisa traçar, mas a gente visualiza essa região, tá? Essa região de topo da indecisão, e o fechamento do candle 21 foi aqui em cima. Onde que a gente vai colocar a nossa compra? Exatamente no topo da indecisão. E aí veja o que o preço fez logo depois. Foi revisitar a região. Então ele volta, faz a revisita e segue para o movimento principal de alta. Esse é o melhor momento para você entrar no mercado. Nessas revisitas, nessa correção que o candle faz antes de seguir para o movimento que o candle anterior mostrou que ele tinha uma maior probabilidade de fazer. Então, qual o momento em que você inicia a operação, que você coloca a sua ordem no mercado? No momento em que fecha o candle 21, você vai buscar o topo da indecisão e já vai deixar a sua ordem aqui, aguardando. O mercado tende a voltar, algumas vezes ele não volta. Paciência, você vai perder essa operação, você não vai entrar nela. Não tem problema, porque o mais importante é entrar com segurança, entrar nas correções. Nesse caso aqui, especificamente, foi um trade que deu 900 pontos. Então, tudo bem, se de repente você zerou com 600, porque estava testando o topo do dia, com 700, mas deu muitos pontos, né? A maioria dos traders não consegue pegar 900, 700 pontos em um único trade. Então, dessa forma, você vai passar a conseguir ter ganhos e lucros como esse. Vamos seguir avaliando o dia. Eu vou mostrar aqui basicamente o mesmo tipo de operação, o mesmo estilo operacional. Repare neste movimento aqui, tá? Nesses movimentos de indecisão, recusando a compra. O preço tenta subir e ele está encontrando uma região aqui vendedora, uma região de resistência. E ele começa a dar sinais. Os candles começam a falar com a gente, começam a mostrar, ó, candle 32, 33, o 34 também foi uma indecisão e o 35 outra indecisão. Quando a gente começa a visualizar os candles de dúvida, a gente começa a aguardar o candle de decisão, aquele que vai decidir para que lado o mercado quer ir, para que lado que o preço tem uma maior probabilidade de se movimentar. E este candle foi o 36. Ele fechou abaixo do 35 dizendo, opa, tá mais provável cair, o preço está querendo voltar a cair. Olha a mínima do 35. Eu vou colocar uma linha aqui exatamente na mínima do 35. O 36 fecha, olha onde o 37 volta para revisitar, exatamente naquela região e depois cai. Vamos ver quantos pontos? Da região de revisita, 700 pontos. Então, mais uma vez, o trader poderia ter buscado 400, 500, porque nem sempre você acerta lá na asa da mosca, mas pelo menos 400, 500, 600 pontos você obteria com esse segundo trade. Vamos seguir estudando a técnica e você vai reparar que algumas vezes não faz a revisita, algumas vezes ela faz bem na máxima ou na mínima do candle de indecisão e em outras vezes ela viola um pouco. Nessa última vez, ela violou um pouco, né? Então isso pode também acontecer e fazendo o treinamento e se informando e estudando, você vai entender essas particularidades, mas que é apenas informativo, não muda em nada a sua tomada de decisão. Então vamos seguir em frente e eu vou mostrar para vocês outros exemplos de utilização dessa técnica. Reparem aqui, já num movimento mais complexo,
não só de um candle, mas avaliando vários candles, o que acontece nessa região? O mercado começa a ficar lateral, tá? Começa a marcar aqui essa região de resistência, onde ele está tendo dificuldade de superar, e ele vem com um candle 56 e finalmente rompe toda essa grande indecisão, esse grande movimento de indecisão do mercado. Candle 56 rompeu, né? Fechou rompendo a região. O que você faz? Coloca uma ordem de compra na revisita da região. O preço sobe, tem dificuldade, e o que ele faz? Volta e realiza exatamente no ponto de compra, no ponto ideal, no ponto correto de startar essa operação. E olha o que acontece depois, o preço sobe. Então esse é o grande lance e essa é a grande dica para se ganhar dinheiro com day trade. É você esperar com calma o momento de entrar no mercado. E o melhor momento é justamente nessa correção que o preço faz. Só que vamos lá, se alguém não te fala isso, se alguém não te mostra isso, quantos anos você ia levar para perceber? Eu levei alguns anos, não foi rápido não, tá? Então só um detalhe, eu vou continuar para terminar a explicação, mas só por essa dica vale ouro, galera. Só por essa dica já vale você sentar o dedo aí no curtida, já curte o vídeo aí para me dar uma força e fazer com que mais pessoas acessem a essa informação. Então curte aí, cara, teu dedo não vai cair, não vai cair o dedo. Curte aí, que realmente é o tipo de informação que você não encontra em lugar nenhum, ninguém te passa o ouro, né? E essa dica vale ouro. Agora vamos ver quantos pontos esse trade possibilitou. 1.200 pontos. E aí, mais uma vez, nem sempre você vai zerar lá no topo. Você acaba zerando aqui, ó, com 800, com 900, né? O mercado veio, deu 900 pontos, voltou um pouco. Quando ele testa lá de novo, você já tende a botar no bolso, porque assusta uma queda aqui de 250 pontos. Na verdade, caiu até um pouco mais, ó, caiu 400 pontos. Então, quando ele volta, a tendência é você já colocar no bolso. Então, tudo bem. Talvez você não conseguisse zerar com 1.200 pontos, mas pelo menos uns 870 a 900 pontos você conseguiria com essa operação. Você pode estudar isso no gráfico e você vai ver que o movimento funciona bastante. Essa leitura de candle vai evitar que você fique tomando stop bobo, porque o que a maioria das pessoas faz é o seguinte: o mercado está aqui, né, nessa região, acumulando. Quando ele começa a subir, o trader compra aqui. Subiu o primeiro candle, fechou. Ele, opa, agora vai. Aí vem o segundo, o candle 57 já começa a subir, ele entra. Opa, o mercado está indo, eu quero ir junto, né? Eu quero ir a favor da tendência. Então, na cabeça de quem quer ir a favor da tendência é entrar nessa puxada do preço. E, na verdade, não é, tá? Mas vamos lá. Quando esse trader entrou no mercado, vamos ver aqui mais ou menos o preço que ele startou a operação. Então, aqui, ó, na faixa de 116.300. Quando o mercado começa a voltar e ele vem aqui para fazer revisita, ele se estopa. Porque ele entra aqui no 116.300, e aí ele já coloca um stopzinho curto de 200, de 150 pontos, e o mercado vai lá testar no 116.000. E aí, olha que maldade, o trader entra no 300, o movimento está correto, mas ele entrou no lugar errado. Ele vem, se estopa com 200 pontos de perda, é um stop muito comum, que muitos traders gostam de usar, 200, 150, o mercado cai só mais um pouquinho, vai lá na região de revisita e sobe. Se viu nessa situação? Conseguiu se enxergar nessa situação? Eu aposto que você já passou por isso algumas ou várias vezes. Então, quando você usa a minha metodologia e busca as suas entradas no mercado na correção, mesmo que ela não pare exatamente no ponto e ela flutue um pouco dentro da região, que é o que ela fez nesse movimento, você ainda assim está muito bem posicionado e consegue, mesmo com um stop de 200, 250 pontos, aguentar a flutuação e seguir para o gain, seguir para o movimento de ganho. Por exemplo, o que aconteceu aqui. A região era essa. Vou colocar até um pouquinho mais para cima, porque era a região bem aqui desses pavis. Ó. A região era essa. Se você entra no 300, como eu mostrei, você acaba se estopando nessa pancada aqui do candle 69. Quando ele cai aqui, a sensação é péssima, já fecha ali perdendo tudo, você fala, opa, vai cair. Então, quando você não está comprado no 300 e você está esperando com calma a compra na região de revisita, o preço te busca ali e nos candles seguintes, aí eu ensino a técnica de condução do trading. Nos candles seguintes, eles começam a te passar informações se o preço realmente está corroborando o movimento ou não. Nesse caso, os candles já começaram a mostrar. Logo aqui no candle 71, ele já rompeu a indecisão anterior e ele mostrou que a revisita iria funcionar. A sequência foi para cima. Então, assim, você entra melhor. Você entra com um stop mais curto e você entra
com uma possibilidade de ganho muito maior. E aí lembra que eu falei para vocês que o controle emocional está muito mais na técnica, na grande maior parte das vezes? Esse aí é um exemplo perfeito. Porque quando o trader entrou no 300, e vamos supor que ele não se estopou, cara, foi até o 116 mil. Então ele estava perdendo 300 pontos, ele estava ali num calor enorme, porque se perde o 116, todo mundo sabe que nessas regiões em que o preço está ali no 116 mil, 117 mil, nos números redondos, quando essa região é rompida, acaba entrando muito stop. Então, se perde o 116 mil, já ia para o 115.900 e o trader ia estar perdendo 400 pontos. Ele ia acabar se estopando. Ele não ia ficar esperando esse tempo todo. Mas vamos supor que ele aguardou até o 116 mil e botou o stop dele um pouco abaixo, no 115.960. Ele não foi estopado e o preço começou a subir, mas ele estava tomando um calor de 300 pontos. Então, quando o preço começa a subir, o que ele faz? Ele olha aqui essas últimas resistências e ele bota no bolso. Ele fala, não, eu não vou esperar não, eu estava tomando um calor de 300 pontos, agora ganhando 200 eu vou botar no bolso. Que é exatamente a distância aqui, ó, da entrada da operação até o stopim. Pô, 200, 250 pontos, ele, ó, acabou, tá ótimo, eu estava perdendo 300, agora eu estou ganhando 250, 300, vou botar no bolso. E acaba saindo da operação antes. Aposto que alguns de vocês também já se viram nessa situação. Sai da operação, aí ela anda pra caramba. É o seu emocional te atrapalhando a segurar um pouco o trade e ele só ficou maltratado, né? O seu emocional só ficou maltratado porque você entrou mal na operação, por uma falha técnica, uma falha operacional. Por isso que ter um operacional de qualidade, um operacional testado e validado por um trader profissional, facilita muito o seu rendimento, porque você está entrando com um risco menor e porque o seu emocional fica muito menos maltratado e o resultado começa a aparecer. Tanto que vocês viram no depoimento de um dos meus alunos. Um outro detalhe que a gente utiliza é a execução de uma saída parcial da operação. Então, por exemplo, entramos aqui na revisita, o mercado começa a subir, para que a gente aguente e espere com calma o movimento como um todo, a gente zera um pedaço da operação na região de resistência, onde o nosso amigo zerou tudo, né? O nosso amigo que entrou ali no 300 afobado já zerou tudo para botar no bolso e sair do sufoco. A gente só faz uma parcial nessa região e segue com o restante do contrato para pegar o movimento final. Então é muito simples. Cara, quer sair dessa estatística de que a maioria dos day traders perde dinheiro? Aprenda uma técnica que realmente funciona e faz sentido. A maioria dos day traders perde dinheiro porque entra para operar sem conhecimento e aí desiste. Eu quero saber qual é o número da estatística dos traders em relação ao resultado, mas dos traders que operam, que realmente estão operando há mais de 5 anos no mercado. Se você pega a estatística de 1 milhão de pessoas que falou que fez day trade, mas o que ele fez foi se aventurar sem conhecimento algum, como se fosse um cassino, e aí ele realmente perdeu dinheiro. Aí ele diz, day trade não funciona. E entra para a estatística lá, mais um que perdeu dinheiro. Aí é muito fácil dizer que day trade não funciona. Pare para pensar quantos advogados ficaram milionários e quantos nem passaram pela prova da OAB ou desistiram da profissão. Quantos engenheiros ficaram milionários e quantos não conseguiram ganhar o que gostariam e mudaram de atividade. É uma estatística assim também. 1, 5, 10% prosperam e os outros não. E no day trade não é diferente, assim como diversas outras profissões. Você sabia que mais de 90% dos day traders desistem logo nos primeiros meses? É claro que esse não é o caminho de quem vai ter sucesso na atividade como day trader. O caminho certo, pessoal, é se informar, é usar uma técnica que funciona e, principalmente, iniciar no simulador, treinando essa técnica, aprendendo de verdade, tendo dúvidas, tendo dificuldades, para que aí sim você comece aos poucos a trabalhar a conta real e passar a ganhar R$500, R$1.000, R$2.000 por dia, como vocês viram aí nos exemplos que eu mostrei no meu relatório e no relatório do aluno. E com essa técnica que eu ensino, você consegue obter esses resultados. E você pode pesquisar, falar com os meus alunos lá no grupo do Telegram, você pode ver os depoimentos que tem no site e no canal no YouTube, que você vai comprovar que tem resultado. Operar day trades com ganhos consistentes é possível, mas você tem que buscar
informação de qualidade. Não adianta achar que ficar na internet olhando todo tipo de informação que tem vai te fazer aprender o que realmente os traders fazem para obter dinheiro com o day trade, para ter sucesso com o day trade. Essa dica que eu passei aqui no vídeo é algo simples até, se você for avaliar, mas que muda a vida do day trader. E como eu falei antes, quantos anos você acha que eu levei para desenvolver isso? Quanto de dinheiro eu perdi para desenvolver? E eu estou passando para vocês, estou ensinando para vocês. E é isso que a gente faz na Escola de Formação de Traders. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais conteúdos. E não se esqueça, aulas ao vivo toda quarta-feira às 16 horas aqui no nosso canal. Quer aprender? Vem para a Live Traders.